Olá! Eleição direta nos tribunais. A proposta que promete democratizar o poder judiciário. É inimaginável que um país como o nosso, em que a justiça brasileira garante, a legitimidade e a legalidade das eleições e, por conseguinte, garante a democracia no nosso país, nós não tenhamos um poder judiciário que se eleja democraticamente com a participação de todos os juízes. A AJUF defende que condenados por crimes graves passem a cumprir a pena já a partir da decisão da segunda instância. O inocente deve ser absolvido e o culpado deve ser condenado. Agora, quando o culpado é condenado, tem que se seguir necessariamente uma pena. No nosso sistema atual, pelo menos para certa categoria de crimes, para crimes complexos, ele funciona muito mal. O projeto Audiência de Custódia chega à Justiça Federal. Ele determina que os presos em flagrante sejam apresentados ao juiz em 24 horas. A medida deve reduzir a superlotação de presídios e evitar prisões desnecessárias. A audiência de custódia revela-se um importante projeto que visa, sobretudo, a dignidade e os direitos da pessoa humana. A segunda edição da Expedição da Cidadania de 2015 percorre comunidades ribeirinhas da Bahia e de Pernambuco que vivem às margens do São Francisco. Eu gosto dessa vidinha aqui tranquila, da roça. Gosto demais. Não perca, é agora no Justiça para Todos, Retrospectiva 2015, que está só começando. Mais democracia nos tribunais. E isso se faz com a eleição direta na escolha dos dirigentes, uma das propostas defendidas pela AJUF em 2015. O que se pretende com a medida é imprimir maior eficiência na gestão dos recursos do Poder Judiciário. O segundo semestre começou com um programa especial sobre as eleições diretas no Judiciário, uma ação encabeçada pela AJUF que promete revolucionar os tribunais em todo o país. Pela proposta, todos os magistrados vitalícios em atividade de primeiro e segundo graus podem concorrer às eleições para a direção dos tribunais de segundo grau. Nós vivemos uma democracia e não há o menor sentido as nossas instituições também não serem democráticas. Não é? É falta de incoerência e o juiz não é permitido ser incoerente. Então, se nós brigamos, lutamos dentro do judiciário para que o Brasil viva uma democracia com respeito de todas as suas instituições, nada mais justo que o nosso próprio Poder Judiciário também seja democrático. Os presidentes e vices serão eleitos por maioria absoluta e por voto direto e secreto. A regra só não se aplica ao STF, tribunais superiores e tribunais regionais eleitorais. Nós precisamos democratizar. É inimaginável que um país como o nosso, em que a justiça brasileira garante a legitimidade e a legalidade das eleições e, por conseguinte, garante a democracia no nosso país, nós não tenhamos um poder judiciário que se eleja democraticamente com a participação de todos os juízes. Você acompanhou aqui no programa as discussões sobre a criação de 4 novos tribunais regionais federais. A proposta de emenda constitucional para a criação dos novos tribunais, a PEC 544, foi apresentada em 2002 pela AJUF com o objetivo de reduzir o custo de deslocamento até as sedes dos tribunais, ampliar o acesso à justiça e acelerar o andamento dos processos. A batalha para a criação dos novos tribunais é antiga e, para o presidente da AJUF, uma ação que deve ser feita com urgência. Creio que um tema tão importante, decidido nas duas casas do Parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, votado por mais de 3/5 dos seus membros em 2 votações, não pode e não é razoável que se aguarde tanto tempo para uma definição. A AJUF entende necessário que o Supremo Tribunal Federal se manifeste a respeito
deste julgamento, dessa ação declaratória de constitucionalidade e que manifeste a sua opinião sobre a procedência ou improcedência dessa ação, enfim, para que os efeitos jurídicos possam ser produzidos e um resultado final seja dado. E veja a seguir, preso em flagrante deve ser apresentado ao juiz em até 24 horas. A audiência de custódia revela-se um importante projeto que visa, sobretudo, a dignidade e os direitos da pessoa humana. Em instantes, até já. No segundo semestre de 2015, a Justiça Federal aderiu ao projeto Audiência de Custódia. Com isso, o preso em flagrante deve ser apresentado a um juiz em até 24 horas. Traduzindo em números, a medida deve representar uma economia aos cofres públicos de cerca de 14 bilhões de reais em investimentos com a construção de presídios e gastos com os presos. Florianópolis foi a sede da 4ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM, em pauta temas polêmicos do direito penal brasileiro em 2015. Um passo decisivo foi dado durante o evento. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal assinaram um acordo de cooperação técnica para garantir a efetiva implantação do projeto de audiência de custódia. É uma audiência que se faz em 5 a 10 minutos e que realmente é algo extremamente importante para nós valorizarmos esse princípio fundamental, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. A primeira audiência de custódia da Justiça Federal foi no Fórum Criminal de Foz do Iguaçu. A ré, uma jovem de 18 anos, detida por tentar cruzar a fronteira com munição de arma de fogo. Objetivamente falando, a audiência de custódia é uma garantia de todo cidadão, que antes de ser encarcerado, poder ir a um juiz e verificar a sua condição pessoal. Os dados comprovam. Os estados que já realizam a audiência de custódia verificaram que metade das prisões preventivas é desnecessária. Com isso, o CNJ calcula uma economia anual de 4,3 bilhões de reais e cerca de 120 mil pessoas fora da cadeia. Com a medida, não haverá mais a necessidade de construir 240 novos presídios para equalizar a demanda por vagas. Uma economia de quase 10 bilhões de reais. Na ponta do lápis, são quase 14 bilhões que vão poder ser investidos em outras áreas como saúde e educação. O Estado, ele sim deve punir todas aquelas pessoas que tenham cometido algum tipo de ilícito, todavia jamais pode se esquecer dos direitos e garantias fundamentais. Então, a audiência de custódia serve para dar mais transparência ao procedimento criminal e deixar preso quem mereça estar preso. Pessoas que, então, podem e devem ser levadas, assim que forem detidas, à presença de um juiz, têm esse contato imediato. E se a situação não for de manutenção da prisão, podem ser liberadas de imediato, evitando assim eventuais práticas de tortura, constrangimentos e também um custo reduzido para o Estado, que deixará de estar arcando com esses custos financeiros. Dessa forma, a audiência de custódia revela-se um importante projeto que visa, sobretudo, a dignidade e os direitos da pessoa humana. Projeto de lei que determina a prisão preventiva após a condenação do acusado já em segunda instância foi tema de mais um Justiça para Todos. O projeto de lei do Senado 402 surgiu a partir de uma sugestão da AJUF. A ideia da proposta é ampliar a possibilidade de prisão de pessoas condenadas por crimes hediondos, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro.
Se o projeto virar lei, será aberta, por exemplo, a possibilidade de prisão, mesmo que o condenado tenha respondido ao processo em liberdade. A única forma da prisão não acontecer é se ficar comprovado que não há risco de fuga ou a prática de novas infrações. Para a JUF, a aprovação do PLS representa um marco no combate à impunidade. Um dos grandes problemas da justiça criminal é a sensação de impunidade, né? Um crime cometido hoje, a prisão vai ser cumprida daqui a anos, quando o processo efetivamente terminar. Então isso valoriza as decisões da justiça ordinária, da primeira e da segunda instância, traz a punição no momento mais próximo do cometimento de crime. Isso acaba aumentando a sensação de que a punição está sendo efetiva. Para a decretação da prisão preventiva, o projeto estabelece ainda que o juiz deverá levar em conta a culpa e os antecedentes do condenado, as consequências e a gravidade do delito e se houve ou não reparação do dano. A proposta também abre a possibilidade de aplicação de multas para o uso de recurso com a intenção de atrasar a decisão final. Para a JUF, não faz sentido permitir que condenados em crimes graves aguardem tantos recursos em liberdade. A sociedade entende que não está havendo justiça, não está se aplicando justiça. E veja que a quantidade de recursos, principalmente os recursos para os tribunais superiores, para o STJ, para o Supremo, que terminam sendo intermináveis. Então a população, evidentemente, que se sente desprestigiada. No estúdio, o apresentador Samuel Figueiredo conversou com o presidente da JUF, Antônio César Bochanek, e com o juiz federal Sérgio Moro. Confira. O que esse projeto, caso ele seja aprovado, pode representar na efetividade do sistema de justiça criminal no Brasil? Olha, o grande problema da justiça no Brasil, isso tanto no processo civil como no processo criminal, é ainda a morosidade. No processo penal isso é um pouco mais grave, porque às vezes nós temos casos envolvendo crimes gravíssimos, sejam crimes que envolvem sangue, sejam crimes que envolvem malversação de recursos públicos e que não encontram um fim em um tempo razoável dentro da justiça. Isso gera uma frustração muito grande na população e na sociedade em geral. Então esse projeto, pelo menos para o processo penal, ele prevê que, vencida pelo menos 2 etapas do processo, com uma condenação em segunda instância criminal, para crimes graves possa desde logo o tribunal decretar a prisão. O princípio da presunção de inocência no processo penal ele tem 2 vertentes principais. Uma delas diz respeito à questão probatória. Para você condenar alguém criminalmente, você precisa ter prova acima de qualquer dúvida razoável da responsabilidade do acusado. Tá? Isso o projeto não mexe em absoluto, isso é algo realmente que não pode ser alterado, é uma conquista da humanidade. Outra questão diz respeito à prisão no curso do processo. Em geral, no mundo inteiro, a prisão antes do julgamento é exceção, e deve ser assim. A pessoa deve ter oportunidade de se defender. Agora, o tratamento que se dá à presunção de inocência após um primeiro julgamento, no mundo inteiro é diferente daquilo que nós temos aqui. Após um tribunal confirmar em segunda instância uma condenação criminal, ele decreta como regra a prisão no caso de crimes graves. Tá? Então não vai se aguardar mais o trânsito em julgado. É um outro tipo de prisão diferente daquela prisão antes do julgamento. Ou seja, mesmo que o réu possa recorrer ainda ao Superior Tribunal de Justiça ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal, ele vai continuar preso até a decisão dessas instâncias. Ele vai ser colocado preso, presentes aquelas circunstâncias do projeto, e o tribunal, como eu disse, se entender que há uma plausibilidade, pode conceder um efeito suspensivo. Ou seja, após o encaminhamento, toda a análise da prova, numa primeira instância, análise de um julgamento de um recurso em segunda instância, né, onde já tem elementos suficientes para a decisão do caso, da infração penal, de como se passou, da responsabilidade, da culpabilidade, enfim, da própria pena do agente, possa com isso se tornar efetiva e não aguardar terceira, quarta instância para que ao final do processo haja uma efetiva condenação. Então, nesse sentido, o projeto, né, produz os efeitos justamente em relação à decisão judicial no processo criminal,
antes, no momento anterior, já depois de uma análise toda detalhada do processo. É aquele velho, como se diz, né? É a certeza da punição que acaba tendo um efeito preventivo e não a severidade da própria punição. Então, num sistema de justiça criminal, o que acontece? Como ele deve funcionar? O inocente deve ser absolvido e o culpado deve ser condenado. Agora, quando o culpado é condenado, tem que se seguir necessariamente uma pena. No nosso sistema atual, pelo menos para certa categoria de crimes, para crimes complexos, ele funciona muito mal. Ele funciona como exceção e não como regra. Então a ideia do projeto é exatamente essa, tornar que para esses crimes complexos, né, havendo julgamento condenatório, e claro, num processo penal pode ter um julgamento absolutório, mas havendo um julgamento condenatório, se siga a consequência. E veja a seguir, a segunda etapa da Expedição da Cidadania percorre comunidades ribeirinhas do São Francisco. Eu gosto dessa vidinha aqui tranquila, da roça. Gosto demais. Em instantes, retrospectiva 2015. Até já! A AJUF, em 2015, deu uma verdadeira aula de cidadania com a realização de 2 edições da expedição que percorreu no segundo semestre municípios carentes da Bahia e de Pernambuco. Histórias emocionantes de gente que vive à espera de serviços e direitos básicos, e foi justamente isso que eles receberam das mãos de voluntários. A edição de 2015 da Expedição da Cidadania, organizada pela AJUF, levou a Justiça Federal e outros serviços essenciais e o exercício da cidadania às populações de locais de difícil acesso. A AJUF contou com a tradicional parceria com a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro. Foram realizadas diversas atividades de assistência à saúde e serviços ligados aos direitos dos cidadãos, como mostrou a repórter Daiane Garcês. É neste lugarejo pacato, no sertão da Bahia, que o seu Edivaldo mora com a família, bem longe do agito da cidade. O som que se ouve por ali é do vento, das aves, da buzina das poucas motos que circulam pela região. Uma vida que ele não troca por nada. Eu estou aqui tudo tranquilo, não tem confusão, não tem né? confusão. E aí também dorme cedo, né, seu Edivaldo? 7 horas, 8 horas. Nossa, seu Edivaldo, 7 horas o senhor já está deitado? Deitado, descansando, que é pesado. O senhor gosta dessa vidinha aqui tranquila, da roça? Gosto demais. Gostar ele gosta, mas admite, a vida fica difícil quando precisa ir atrás de serviços que são necessários. Afinal, ele é um cidadão como qualquer outro. Quer um exemplo? Olha o trabalho que tem para tirar um documento. Só para dar de viagem e café, e olha lá que não dá para almoçar, só de passagem. Que vai para Glória, de Glória para Paulo Afonso, às vezes não resolve em Glória, vai para Paulo Afonso. Aí fica naquele vai e vem, vai e vem, gasta muito, O improviso dá certo. As salas de aula se transformam em consultórios médicos ou em salas do Ministério Público para dar orientação e providenciar, por exemplo, certidão de nascimento, casamento. Esta outra virou um posto de atendimento da Previdência Social. Isso mesmo, uma chance de tirar dúvidas e fazer tudo direitinho para receber os benefícios. Aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte, com o auxílio-doença, que nós temos aqui um perito médico também, que se tiver algum caso de auxílio-doença, a gente faz a parte administrativa e já encaminha para a perícia médica para concluir o benefício. É isso que este pescador quer e até agora não conseguiu. Tem feito de tudo para comprovar que pode parar de trabalhar, que já passou boa parte da vida
no velho Rio São Francisco, tirando o alimento e o sustento da família. Idade ele tem, mas não tem uns 15 anos de pescador. Caso contrário, ele não consiga, ele vai ter que ir para a Justiça Federal. Atendimento médico, a Justiça Federal ali acessível e prontinha para prestar o serviço, Previdência Social, Ministério Público, Justiça Eleitoral. Quem disse que parou por aí? A expedição da cidadania da JUF levou para Quixaba uma carreta com toda a estrutura para tirar a primeira e a segunda vias da carteira de identidade. Não deixa de ser uma coisa nova, uma novidade para eles, né? E a necessidade deles para tirar um documento é muito grande. Então, quando eles chegam na cidade, todo mundo corre para o Saquemar para tirar seu documento. E a gente veio aqui trazer o serviço mais perto do cidadão. É exatamente isso que os magistrados querem: facilitar a vida, aproximar as pessoas da justiça, promover a cidadania. A função da justiça é distribuir justiça, é dar a cada um o que é seu. Você sabe, o fim do direito é se realizar. A realização é a vida e a verdade do direito. É possível que com vontade, determinação, compromisso, é possível sim se levar a justiça a todos. Isso é muito bom mesmo para a população. Gostei muito. Podia voltar mais vezes, né, Tarcísio? Com certeza, não só uma vez no ano, mas sempre, né? A Justiça Federal completou 125 anos e o Justiça para Todos não poderia ficar de fora dessa comemoração. Fomos até o Rio de Janeiro, lugar escolhido pela JUF por ter um significado especial nessa trajetória de mais de um século. Eu fui juiz federal e é muito importante na minha vida ter sido juiz federal. O presidente do Tribunal de Justiça me cedeu uma sala. Ilmar, você fica com essa sala aqui para colocar a Justiça Federal aqui dentro dessa sala. A Justiça era muito pequena. Eu sabia, assim, não sabia o nome de todos para dizer na hora, mas se me dissesse o nome de um colega, eu sabia qual era a seção judiciária dele. Os magistrados e servidores demonstraram logo no início que a Justiça Federal veio para ser um ramo do Poder Judiciário imparcial, que julgaria sim, como julgou e deve julgar, a favor da União, das autarquias, das empresas públicas, etc., quando o direito estiver do seu lado. Ser juiz é mais do que vocação, é uma inspiração. A presidência da JUF foi uma experiência riquíssima. Muitas coisas boas consegui fazer, abrir para o exterior, promover concursos de fotografia, contos, coisas desse tipo para motivar a classe, unir, congressos eram muito prestigiados. A Justiça Federal já foi retratada aqui, ao longo do tempo, como uma instituição séria, dedicada, voltada para o interesse público e instituição essa que se construiu com homens e mulheres da maior e da mais ampla dignidade. 2015 chega ao fim com a promessa de modernização na forma de identificação do brasileiro. O documento único de identificação está perto de virar uma realidade. É o Registro Civil Único. O projeto de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral já foi assinado pela presidente Dilma Rousseff e encaminhado ao Congresso Nacional. A proposta é centralizar a identificação dos brasileiros em um único documento. A ideia deste projeto de lei, que foi encaminhado em conjunto com o Poder Executivo e o Tribunal Superior Eleitoral, é utilizar da identificação biométrica do eleitor para criar, através deste padrão e deste banco de dados, a identidade do brasileiro. Mas a nação brasileira poderá ter, através desta identificação, uma base segura de quem é quem, de uma maneira absolutamente certa, segura, de que uma pessoa não vai se passar por outra. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br.
Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/TV AJUF. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.